E a preocupação, Niara, e haverá, dentro de todos esses processos que envolvem a Justiça Eleitoral, haverá a participação efetiva do Ministério Público Eleitoral. Exatamente, Joelson. A jornalista Cláudia Brandão entrevistou o procurador eleitoral Marco Túlio Caminha, que falou como vai ser a atuação do Ministério Público Eleitoral nas eleições agora de 2022. Confira. As eleições gerais marcadas para o próximo dia 2 de outubro prometem ser uma das mais acirradas dos últimos anos. A menos de 3 meses do primeiro turno, os ânimos já estão exaltados. Isso significa trabalho dobrado para os órgãos de fiscalização. Mas o Ministério Público Eleitoral diz estar pronto para enfrentar mais esse desafio. E nós vamos saber agora, na entrevista com o procurador eleitoral, doutor Marco Túlio Caminha, como deve ser feito esse trabalho. Boa tarde, doutor Marco. Boa tarde, Cláudia. Prazer estar aqui na TV Cidade Verde. Estamos à disposição aqui. É um trabalho que a gente já vem se preparando há muito tempo, né? O Ministério Público Eleitoral já tem uma experiência grande no combate aos ilícitos eleitorais, de eleições, de várias eleições, de muitos anos, e esse trabalho vai continuar. Sabemos que este ano é ano de eleições gerais, ano de muitos candidatos, ano de eleições também acirradas, anos de eleições provavelmente polarizadas, né? O que não seria bom para a democracia, mas é o que provavelmente pode acontecer. Mas nós estamos preparados, né, aos combates aos ilícitos eleitorais, e tanto a nível local, nível de estado do Piauí, em todas as suas zonas eleitorais, todos os municípios do estado do Piauí, através dos promotores e promotoras eleitorais, a nível coordenado pelo Procurador Regional Eleitoral, a nível de estado, e a nível nacional pelo Procurador-Geral Eleitoral e Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que tem atuação direta no Tribunal Superior Eleitoral. Então, estamos tranquilos nesse sentido, né? O importante é não deixar as coisas acontecerem, né? Previamente atuar, né, nos momentos em que é possível essa atuação prévia, e posteriormente nas situações que antecipadamente não seja possível. Doutor Marco, uma das grandes ameaças que vem se apresentando nas eleições, já começaram nas eleições passadas e devem se repetir nas eleições deste ano, são as fake news ou as notícias falsas que se disseminam muito rapidamente. Como a fiscalização eleitoral pode atuar nesse sentido? Olha, o problema das notícias falsas é de extrema gravidade. Eu diria hoje que é um problema central, mais importante até do que a corrupção eleitoral, do que a compra de votos. Porque o vício à vontade do eleitor é maior, é mais disseminado, né? É mais abrangente, né? Então, a gente sabe, a gente aprendeu muito, né? O Ministério Público Eleitoral, a própria imprensa aprendeu muito, né? Com o decorrer dos anos. As eleições de 2018 foi ali o maior aprendizado, eu acredito, né? Houve ali, no primeiro momento, uma surpresa de tanta disseminação de notícias falsas, e o combate teve que ocorrer ali naquele momento, né? Momento em que acontecia. Hoje os órgãos estão mais preparados, os órgãos de fiscalização, o Ministério Público Eleitoral está mais preparado, a Justiça Eleitoral está mais preparada, há aí as excelentes parcerias com os órgãos as pessoas jurídicas de tecnologia, né, de redes sociais, de mídias sociais. Vê que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fez parcerias com todas essas redes sociais, com Google, com Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, inclusive o Telegram, que demorou mais, mas fez uma parceria importante de combater, de trazer contra-informação dessas informações falsas, dessas desinformações. Então, é nesse sentido a atuação do Ministério Público. Há também uma atuação do Ministério Público Eleitoral, um trabalho da tecnologia de informação da Procuradoria-Geral da República, nesse sentido de identificação, inclusive, dos bots, dos robôs, né, que fazem
fazem essa disseminação automática de notícias falsas, né? Em massa, né? Então temos que evitar isso. Lembrando que não pode haver a censura prévia, né? Não pode haver uma censura prévia do que as pessoas transmitem através de internet. Mas pode, deve e vai haver uma observação do que irá ocorrer, né? Se há essa disseminação de notícias, por quem há, deixando claro que se esta disseminação de notícias tiver uma participação, ainda que indireta, e um benefício de candidato, seja ele quem for, de qualquer esfera, seja candidato proporcional, de eleições proporcionais, de eleições gerais, haverá uma grande possibilidade de caracterizar o uso indevido dos meios de comunicação e leva, com certeza, à cassação de registro. Isso, o Ministério Público Eleitoral está atento e pode ter certeza que promoverá as ações cabíveis e o resultado será, sim, positivo, porque a Justiça Eleitoral está empenhada também em ver barrar de uma vez essa questão das notícias falsas. Doutor Marco, há uma equipe de monitoramento, de vigilância das redes sociais por parte do Ministério Público ou ele vai agir somente a partir de denúncias que podem vir dos candidatos ou dos partidos? No geral, partirá de denúncias, mas há também tanto as assessorias de comunicações, as ASCONs nos estados do Ministério Público Federal estão atentos a isso, né? Esse setor de tecnologia de informação da Procuradoria-Geral também está atento a isso, mas a participação dos próprios partidos, da imprensa, da sociedade em geral vai ser de extrema importância. Nós não estamos em todo lugar ao mesmo tempo. O importante é que devemos agir, inclusive com a retirada desta propaganda falsa, né? dessa desinformação. Muitas vezes é pior do que uma propaganda falsa. É uma desinformação. São propagandas ali verdadeiras, com pitadas entrelaçadas com palavras que levam a um sentido falso da situação e aqui dali vicia a vontade do eleitor. E às vezes são fantasiadas, mascaradas como se fossem notícias. Como se fossem notícias. Lembrando que isso aí caracteriza até crime eleitoral. Há um crime eleitoral específico quando se divulga falsamente notícia falsa para fins eleitorais, né? Divulga notícias falsas, sabendo que aquelas notícias são inverídicas, para fins eleitorais. Então, a sua orientação como procurador eleitoral, já que a pessoa nem sempre tem como saber a veracidade daquela informação eleitoral, nesse período foi notícia eleitoral, melhor não passar à frente. Leia e guarde só para você. É melhor não passar à frente. Ou então, se você realmente acha interessante passar à frente, passe somente se tiver a certeza que aquela notícia é verdadeira. Se informe através dos meios legítimos de comunicação social, da imprensa legítima, da imprensa que conta a verdade. Doutor Marco, ainda não iniciaram os prazos de convenções partidárias e só depois das convenções teremos candidatos oficialmente, ou seja, é quando deveria começar oficialmente a propaganda eleitoral. Mas a gente já sabe que tem muita gente trabalhando aí nos bastidores, fazendo campanha, divulgando mensagens nas redes sociais. O que é permitido e o que não é permitido nesse período de, vamos dizer, de pré-campanha, se é que existe oficialmente esse termo de pré-campanha? Existe, Cláudia. O que aconteceu? Houve uma mudança essencial na legislação eleitoral de uns anos. Eu me lembro que há anos atrás, não está com tanto tempo, a gente nem falava essa figura do pré-candidato, né? E as pessoas, esses pré-candidatos, não podiam se apresentar como tais, né? Mas isso foi alterado pela legislação eleitoral. Isso faz parte hoje da própria legislação eleitoral, a figura do pré-candidato, exatamente com essa denominação de pré-candidato. Eu acho que foi uma alteração acertada. Isso está principalmente no artigo 36A da Lei das Eleições, da chamada Lei das Eleições. Ele pode se apresentar, só não pode pedir voto explicitamente nesse momento. Exatamente. Ele pode se apresentar como pré-candidato, pode expor suas plataformas, suas ideias, ele pode fazer, inclusive, reuniões, ele pode participar de entrevistas e, inclusive, se apresentando como pré-candidato. Há uma série de situações que não eram permitidas e passaram a ser permitidas, né? Entre essas, como estas que eu falei. Com relação ao abuso do poder econômico, que é um mal também que persegue todas as eleições, como é que a Justiça e a fiscalização do Ministério Público Eleitoral estão preparados para enfrentar isso, para fazer esse acompanhamento?
Olha, a gente faz sempre esse acompanhamento, há inclusive procedimentos de investigação abertos nesse sentido, do Ministério Público Eleitoral, em relação a programas de governo, a utilização promocional de programas de governo. Isso não pode acontecer, isso é exatamente o abuso do poder político, né? E uma série de outras situações, abuso de poder econômico, né? Quando a gente vê que um determinado candidato está mais exposto através do seu poderio econômico, né? Então, há investigações nesse sentido, né? Estamos, no primeiro momento, numa atuação prévia, né? Houve, inclusive, recomendações já expedidas pelo Ministério Público Eleitoral aqui no Estado, né? Para que não haja uso promocional de programas governamentais, programas de Estado, programas sociais, para fins de qualquer candidato. Agora, entra aí em outra questão. Muitas vezes a gente vê que esse julgamento, quando vão acontecer, já está lá no fim do mandato da pessoa que foi eleita, ele se beneficiou ao longo de quase 4 anos, às vezes até já encerrou o mandato. De que forma agilizar esse julgamento para impedir que a pessoa que se beneficiou ilicitamente do voto assuma e cumpra o mandato inteiro? É verdade, Cláudia, você tocou num ponto importantíssimo, a agilidade dos processos eleitorais. Os processos eleitorais, eles têm inclusive prioridade sobre todos os outros processos, com exceção do habeas corpus, ali, que envolve a liberdade da pessoa, e do mandado de segurança. Então, é sempre uma preocupação do Ministério Público Eleitoral essa agilidade dos processos para que não haja isso. Há, inclusive, um artigo, um dispositivo na lei das eleições, na lei eleitoral, dizendo que o processo eleitoral deve tramitar em todas as suas instâncias no prazo de 1 ano. Infelizmente, isso não acontece ainda. A Justiça Eleitoral tem que ser mais rápida nesse sentido. Mas, assim, eu diria que, em relação às eleições gerais, a gente tem uma vantagem em relação a eleições municipais, porque diminui ali uma instância processual. Então, lembrando que tudo que ocorrer de ilícito nas eleições deste ano já começará a tramitar no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, falando aqui de Piauí, né? E com recurso ao TSE. Então, nós lutaremos sempre e estamos sempre também em contato com a Procuradoria-Geral Eleitoral para que lá hajam também nesse sentido, de que esses processos tramitem rapidamente, porque há também a pena de inelegibilidade, né? Por até 8 anos, que é importantíssimo, e aí abrange, mesmo depois acabando ali o mandato, abrange essa pena de inelegibilidade, mas a gente quer também que haja uma agilidade no julgamento para fins também, quando for o caso de cassação do mandato, né? Mesmo diante dessas ameaças que a gente conversou agora há pouco, fake news, uso indevido de redes sociais, abuso de poder político e econômico, na opinião do senhor, a democracia brasileira está suficientemente consolidada, as instituições estão estruturalmente fortes para enfrentar todos esses embates? Sim, eu entendo que sim. Eu acho que a gente já passou por uma prova recente que confirmou que as instituições brasileiras, o Poder Judiciário, o Ministério Público Brasileiro e todas as outras instituições, incluindo inclusive o Exército, eu tenho certeza, as Forças Armadas brasileiras, eu tenho certeza que todas elas estão voltadas a que a democracia seja cumprida, a que tenhamos eleições a cada 2 anos, se mudar o texto constitucional, que seja a cada 4 anos, mas através de um texto constitucional aprovado por congressistas, por parlamentares que foram escolhidos pelo povo brasileiro. E portanto, sim, entendo e acredito que certamente não haverá retrocesso na democracia brasileira. Muito obrigada ao procurador eleitoral aqui no Piauí, doutor Marco Túlio Caminha, por trazer esses esclarecimentos que são tão importantes para a sociedade num ano decisivo como esse, né, doutor Marco? Sim, obrigado a você. Podem ficar certo que o Ministério Público Eleitoral está atento e que nós dependemos e precisamos também do apoio de toda a população, por isso a importância desse trabalho de vocês, da imprensa, de divulgação de informação real, verdadeira, e com a população consciente, né? Votando consciente, não acreditando em notícias falsas, não recebendo vantagens que são ali imediatas e que não pensem no futuro do Brasil, né? Esse país nosso é extremamente rico em todos os sentidos, né? Então, eu acho que
o futuro só depende de nós. Importante essa mensagem, o futuro depende de nós e depende do bom funcionamento de todas as instituições que vão proteger esse processo eleitoral, né, Neyara? Que tudo funcione como precisa funcionar para garantir uma democracia muito bem sucedida no Brasil. Exatamente, que cada um faça o seu papel. O eleitor de procurar saber sobre o seu candidato, procurar se informar, as instituições também atuando, fazendo o seu papel. Eu acho que todo mundo também respeitando o direito do outro. Vai dar tudo certo.